Expiação de culpa é, certamente se fez culpado ao Senhor. O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou o roubo, ou ao que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará, o dará no dia de sua expiação. Pode passar. E a sua expiação trará o Senhor, um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. A lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apegará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém, Senhor. A lei da oferta de manjares. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor, diante do altar. Então, num instante, eu havia voltado à vida natural novamente. Essa coisa me tem perturbado. Eu pensei:
Oh, oxalá eu jamais volte a um lugar como aquele, que nenhum outro ser humano jamais tem de ir a um lugar como aquele. 7 meses mais tarde eu tive a visão de me encontrar no oeste, e vendo aquela cruz dourada descendo sobre mim, e eu sabia que havia uma região dos condenados em algum lugar. Agora, eu nunca tinha notado muito isto até por volta de 4 semanas atrás. A esposa, nunca eu tinha pensado nisto, nesses termos, por volta de 4 semanas atrás. A esposa e eu fomos a Tucson para fazermos algumas compras. E enquanto nós estávamos sentados, a esposa, nós entramos no andar térreo. E ali havia um bando de rapazes de aparência efeminada, que tinham seus cabelos agitados, você sabe, como as mulheres fazem, e mechas de cabelo caídas na testa, penteadas para baixo aqui na frente, e vestidos com essas calças realmente extravagantes, como que eu imagino Osa Beantkins, jovem que rejeita as normas da sociedade, veste-se e comporta-se de maneira extravagante, tradução, ou do que quer que os chamem. E eles estavam ali dentro, e todo mundo estava olhando para eles, e suas cabeças eram deste tamanho, como as mulheres que usam esses cortes de cabelo aqui, cabeça d'água, você sabe. E eles estavam ali embaixo. E uma jovem se aproximou e ela disse: "O que o senhor acha disso?" Eu disse: "Então você devia ficar envergonhada de si mesma. Se você pode pensar assim", eu disse, ele simplesmente tem direito de fazer o quanto você tem. Nenhum de vocês dois tem direito. Então eu fui no andar de cima e me sentei. E quando eu sentei, havia uma escada rolante. Era no loja de JC Penney. E a escada rolante trazendo era no loja de JC Penney, e a escada rolante trazendo as pessoas para cima. Bem, eu realmente tive náuseas vendo aquelas mulheres subirem ali, jovens, velhas, indiferentes, enrugadas, jovens e de toda maneira, vestidas como com shortinhos, seus corpos obscenos, e aquelas mulheres vestidas sensualmente com aquelas cabeças enormes daquela maneira, e aqui vinham elas, e uma saindo daquela escada rolante, simplesmente vindo bem em minha direção, assim, de onde eu estava reclinado numa cadeira, sentado ali com a minha cabeça abaixada. E eu virei e olhei, e uma delas subindo os degraus estava dizendo, falando espanhol, com uma outra mulher. Ela era uma mulher branca falando com uma mulher espanhola. E quando eu olhei, o irmão Branham estala o dedo na edição. De repente eu fui mudado. De repente eu fui mudado ali. Eu tinha visto isto antes. Os olhos dela. Vocês sabem como as mulheres estão fazendo agora, pintando seus olhos bem recentemente como de gato. Vocês pintando seus olhos bem recentemente como de gato. Vocês sabem, levantam-nos assim e usando óculos de gato e tudo. Vocês sabem, com os olhos para cima assim, e aquela coisa verde debaixo dos olhos delas. Ali estava aquela coisa que eu vi quando era criança. Irmão Branham bate várias vezes no púlpito, a edição, no púlpito. Ali estava a mulher bem exatamente, e eu simplesmente fiquei completamente paralisado. E comecei a olhar em volta, e ali estavam aquelas pessoas resmungando, vocês sabem, reclamando acerca dos preços e coisas no edifício. E eu simplesmente... Misericórdia, Senhor. Grande é o teu nome, Jesus.